E qual a maior dificuldade que você enxerga hoje para estar dirigindo equipes? Você falou, né, que tem tido poucas oportunidades. A maior dificuldade é justamente conhecer as pessoas que indicam, né? No futebol, o QI é o que manda, quem indica, né? Então, essa é a maior dificuldade. Eu conheço muita gente, mas essas pessoas têm os seus interesses, né? Como empresário, como aquele que quer indicar um jogador, quer também indicar um treinador. Então, essas são as maiores dificuldades que eu encontro no futebol, porque para dirigir um time, né, não é difícil, né? Principalmente quando você sabe o que quer taticamente, quando você sabe o que quer tecnicamente, quando você tem quem indicar para determinadas funções, quem indicar para fazer certas funções dentro de campo. Então isso são coisas que eu vivi e vivenciei a vida toda, né? Então não tenho nenhuma dificuldade com isso. Isso te chateia às vezes, perceber que poderia ter oportunidade? Mas eu acho sim que é questão de oportunidade e de tempo, né? Uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade, né, de poder estar seguindo, e depois que aparecer essa oportunidade vai depender do trabalho da gente. A princípio a gente gostaria de estar trabalhando numa segunda divisão, estar trabalhando aí no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Ainda não foi me dada essa oportunidade, então a gente vai estar aguardando. Você tem visto aí alguns ex-companheiros, né, seus se tornando treinadores. É verdade. Quais que você tem como... Você pode destacar aí ultimamente? Não tem dúvida que a gente vai citar o Silas, né? Porque é um rapaz que já está no seu segundo ano de treinador, né? Que sempre soube o que quer, né? Que sabia que era questão de oportunidade também, né? Como ele teve. Então ele, quando teve essa oportunidade, procurou aproveitar, né? E tem se saído muito bem. Os times que eu vi jogar por várias vezes, realmente, taticamente, são times bem montados, bem postado dentro de campo, sabedor do que quer. Então isso realmente demonstra que ele está na profissão certa. Você tem acompanhado com certeza futebol. Quais os times aí que você tem, que você pode destacar, os jogadores? Como tem sido a visão do Evair do futebol atual? Olha, tenho acompanhado muitos times, né? Principalmente quando você tem tempo, e eu prefiro acompanhar em estádio, tudo, né? Justamente para acompanhar cada jogador. Então a gente procura acompanhar Série B, Série A, justamente para estar conhecendo novos jogadores. Acho que o Brasil é um momento em que atravessa que o nível técnico não é lá tão bom. Acho que se destaca muito pouco os jogadores hoje em dia dentro do campeonato da Série A. E acredito que posso concordar que também seja o Diego Souza o jogador mais importante no Palmeiras nesse momento, e que seja o jogador mais importante do campeonato, né? Todas as vezes que o Palmeiras ficou sem o seu futebol, teve dificuldade, né? E é um time que é líder da competição e que se ressente muito de um jogador como ele. Você acha que o Palmeiras vai ser pentacampeão ou vai passar por dificuldades para chegar lá? Eu acho que o Palmeiras já está passando dificuldades, né? Já de alguns jogos que está tendo essas dificuldades, está empatando nos últimos minutos, está tendo dificuldade com lesões e cartões. Então tudo isso, eu sempre digo o seguinte: o Palmeiras, para vencer, está tendo que jogar no seu limite, né? E quando falta ou algum jogador está fora, ele acaba tendo muito mais dificuldades e não consegue vencer. Então o Palmeiras é realmente um time assim, que tem que jogar no seu limite para vencer, tem que jogar tudo que sabe para vencer, e quando tem jogadores que estão de fora, está tendo dificuldade para repor essas peças e não tem conseguido os resultados. O Pierre, por exemplo, está fazendo falta? Muita falta. Eu acho que é um dos principais jogadores que poderia até colocar como destaque da competição também, porque até ele estar dentro da equipe, ele realmente
fez um diferencial muito grande. Então, colocaria aí também o Pierre como das revelações do campeonato. Estava falando sobre o Palmeiras, ídolo e tal. O Evair é ídolo de vários torcedores do Palmeiras, aliás, de todos os torcedores do Palmeiras. E quem é o ídolo do Evair? Eu não tenho, assim, se fosse citar ídolos, eu ia citar João Leite, Baltazar, pessoas que eu vi jogar, que têm bons caráteres, né? São muitos os ídolos meus. Eu não enxergo o futebol assim, dessa maneira, né? Que hoje em dia a pessoa pode estar muito bem no futebol, daqui uns dias não, mas principalmente o caráter, né, das pessoas. Isso mais se destaca no futebol e também tem um grande caráter. Esses são os meus ídolos. Mas eu sempre gostei de Van Basten, de Zico. Vendo jogar esses dois, realmente era de ver Maradona jogar, era de encher os olhos. Então, eu gosto muito, mas não trato essas pessoas como ídolos, sabe? Eu acho que eu não teria coragem de ir lá pedir um autógrafo a eles, mas dizer a eles que admiro bastante, acho que isso até já fiz várias vezes. Então, eu acho que eu entendo dessa maneira aquilo que, como que deve ser um contato ou uma maneira de valorizar essas pessoas, né? De mostrar para eles, puxa vida, você joga diferenciado. Então, colocaria aí Maradona, Careca, colocaria aí Van Basten. São jogadores que foram, enquanto eu vi jogar, foram os que fizeram diferença. Quem foi seu principal parceiro no Palmeiras e na tua carreira em geral? Não, no principal parceiro no Palmeiras, com certeza foi Edmundo, né? Foi um jogador que marcou época, tivemos bons títulos juntos, né? No caso no Vasco, no Palmeiras, mas o melhor mesmo que eu joguei foi João Paulo. Como companheiro mesmo de ataque foi ele, porque foi um jogador que não teve tanta mídia a seu favor, mas que ajudava o time de uma maneira muito grande e me ajudou muito quando eu estava no Guarani. Um jogador acima da média. Você jogou também com o Canidia, como é que foi essa experiência? Esse foi uma experiência ímpar, né? Porque jogar com um argentino, depois dele ter feito gol no Brasil, precisa ter uma paciência muito grande, né? E ele já chegava de manhã me gozando, né? Brasiliano, não sei o quê. Eu vi lá os brasileiros, as brasileiras, tudo chorando lá nas reportagens, ficando muito triste, tudo, me gozando. Mas foi um jogador também que teve assim um destaque muito grande, né, no Atalanta, aquilo que ele fez no futebol mundial e também no futebol da Itália. Então, um jogador que acima da média também, que fez por merecer ter a carreira que teve. Você e ele marcaram uma época no Atalanta, inclusive dentro da história do Atalanta é muito destacada a passagem que vocês tiveram lá. E ano passado, 2008, vocês estiveram lá para uma comemoração. Como foi isso aí? Narra isso aí. Foi incrível, né? Porque fomos colocados dentro de um carro de guerra. E esse carro de guerra apareceu lá no alto da montanha, disparou e depois passou em frente, no meio de toda a torcida. E tinha 8.000 pessoas, né? E se contar que já se passaram aí 18 anos, né? 17 anos de quando eu estive lá. Então é uma emoção muito grande poder receber tantas pessoas assim esperando a gente depois de tantos anos, né? Isso demonstra que foi uma passagem muito boa e eu fiquei muito surpreso com aquilo, porque não esperava uma recepção tão grande, não esperava que tivesse 8.000 pessoas numa festa em que estava Canidia e Evair. Então, foi para mim muito gratificante isso.